noite a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar pré-simpósio. Esse webinar tem a intenção de chamar, de convidar, de falar sobre alguns temas que vão acontecer no primeiro seminário internacional Brincar, Cuidar, Educar, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021. E hoje a gente vai falar de um tema que está também no webinar, assim como os outros que falaram e os outros que virão, os outros webinars, justamente para falar de temas que estão dentro desse simpósio importante, um simpósio que é internacional e que, de fato, vai fazer a diferença na tua formação, na tua vida acadêmica, mas principalmente vai contribuir você possa tornar o espaço onde você atua como profissional, como brincante, ou mesmo na tua família, tornar esse espaço e essas relações de mais qualidade no que diz respeito às relações humanas, em especial as relações com as infâncias. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito sério também no nosso webinar, que é formação lúdica de brinquedista e gamificação. A gente vai entender o que é isso, vai falar sobre isso, dentro dessa perspectiva, com um professor que é o nosso querido, especial professor doutor Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, esse professor fantástico, inquieto, que está sempre buscando coisas incríveis sobre essa questão do brincar, da formação humana. Professor da Universidade Federal do Ceará, coordenador do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, o Célula, um centro de estudo muito importante na UFC. Ele é coordenador do Laboratório de Brinquedos e Jogos, Labrinjo, também na Universidade Federal do Ceará. É coordenador da unidade móvel Brincamóvel da UFC, que é um brincamóvel incrível, provavelmente ele vai entrar nesse tópico rapidamente para falar, também, porque é uma forma de atuação do nosso profissional. É membro da Associação Brasileira de Brinquedotecas, da ABRE, e, claro, aí o nosso futuro vice-presidente da associação, com a palavra. Marcos, de antemão, quero te agradecer, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, agradecer a você por estar aqui conosco, por ter aceito o convite de falar da formação lúdica do brinquedista e da gamificação, um tema importante, fundamental, tema que o professor Marcos Teodorico vai falar amplamente e profundamente no Simpósio Internacional de Janeiro. Então, com a palavra, nosso querido professor doutor Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem todas? Muito obrigado, Silene. Como sempre, você é muito gentil, muito generosa comigo, muito acolhedora. Obrigado. Todos vocês são muito generosos e acolhedores. E hoje a gente, na realidade, a gente vai falar sobre o tema que foi sugerido, formação lúdica, brinquedista e gamificação, mas lógico que o que nós vamos comentar hoje perpassa a formação do brinquedista. Na realidade, ele abrange, ele tem uma dimensão muito mais ampla na formação lúdica dentro dos mais diferentes, nas mais diferentes profissões e áreas do conhecimento humano. Não necessariamente só os profissionais brinquedistas que atuam dentro das brinquedotecas ou espaços estruturados para brincar. Mas abordar a temática dessa natureza sobre gamificação, até porque eu vou falar o porquê nós vamos tratar dessa temática, não só eu, mas juntamente com outros dois colegas incríveis que vai estar compartilhando esse momento interessantíssimo de aprendizagem dentro do nosso simpósio que vai acontecer em janeiro. Com certeza a gente vai provocar vocês, refletir um pouco mais sobre terminologias que hoje é muito comum utilizar nas mídias de internet, nas áreas de formação,
em diferentes áreas do conhecimento, que é a gamificação, mas que nós esquecemos que existem outras terminologias que são utilizadas como ludificação e aprendizagem baseada em jogos, que eu vou agora pedir permissão a vocês para apresentar uma estrutura de ideias que eu organizei para que a gente possa dialogar aqui e brincar, tá, com essas ideias. Na realidade, aqui é mais pessoal. Eu não vou falar tudo não, Silânia. As pessoas têm que fazer as suas inscrições. Exato, E saber claro. o que aconteceu lá no simpósio. Eu vou aqui só botar um bombonzinho, um pirulito na boca de vocês, para que vocês fiquem intrinsecamente motivadas e motivados de querer realmente participar de um evento muito importante na formação acadêmica, intelectual, pessoal, humana, política, social, tá, de cada um de vocês. Então, nós acreditamos que esse evento pode, com certeza, materializar um ambiente formativo virtual, obviamente que ele será todo online, mas que com certeza trará grandes contribuições na formação de cada um de vocês, independente que seja brinquedista, seja recreador, seja trabalhe com um brincante, trabalhe com formação lúdica, trabalhe com artesanato lúdico, não importa. É um pai, é uma mãe, é um profissional, é um pesquisador, é um estudioso, é um mestre, é um doutor, enfim. Tudo vai ser abordado e tratado não só no âmbito da temática que eu vou abordar juntamente com os meus colegas, mas temáticas atualizadas, provocantes, bem interessantes, com profissionais altamente especializados. Então, aqui é mais um bate-papo do que a gente pode, tá, viver e sentir e participar, uma imersão profunda na área de gamificação, aprendizagem baseada em jogos, como também ludificação, que tem dois sentidos completamente diferentes. Mas vamos aqui dialogar sobre tudo isso. E como isso, Cirlândia, impacta na formação de qualquer profissional, que, direto ou indiretamente, vai atuar no âmbito do brincar. Independente que seja, como colocou bem a doutora Beatriz Piccoli, é a questão do ambiente hospitalar, o ambiente terapêutico, o ambiente urbano, o ambiente de instituições como acantonamento recreativo, clube, não importa, ambiente de brinquedoteca dentro de condomínios, ambientes que, obviamente, podem se apropriar desse conhecimento teórico, epistemológico e também prático e levar para o seu dia a dia profissional, laboral, seja dentro do âmbito formal ou não formal de ensino. Então, a ideia, penso eu, que é a gente criar pontes, abrir janelas importantíssimas nessa formação e nessa aprendizagem coletiva que nós vamos ter durante esses 2 dias de imersão sobre tudo, tá? Que a gente possa, dentro do nosso possível, dialogar sobre o brincar, a brinquedoteca, cultura lúdica, gamificação, aprendizagem baseada em jogos, jogo, brincadeira, brinquedo, ludoterapia, ludodiagnóstico, enfim, tanta coisa legal, mas tanta coisa legal. E o mais importante, Cirlândia, é que isso foi feito com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Exato. Assim, a equipe da comissão organizadora, a comissão científica, o cuidado, o refinamento, a delicadeza de escolher as comunicações que estão sendo enviadas, que, por sinal, o prazo foi prorrogado, que a doutora Maria Célia, a nossa querida presidente da ABRE, é muito generosa conosco, ela resolveu ampliar para que todos vocês possam ter uma oportunidade de enviar trabalhos maravilhosos, trabalhos já concluídos, trabalhos em andamento, trabalho como relato de experiência em grandes áreas que vão absorver o trabalho que vocês fazem dentro da temática do brincar, do lúdico e da brincadeira, e da brinquedoteca, espaços estruturados para brincar. Então, foi prorrogado até o dia 30, né, doutora Maria Célia? A doutora Maria Célia prorrogou até o dia 30, então, penso que é de grande importância para vocês que estão nos ouvindo. Dia 30 de 11, segunda-feira da semana que vem. Ainda dá tempo de escrever seu trabalho. Corre aí, gente. Eu falei que a Maria Célia é generosa porque é uma oportunidade ímpar, Cirlândia, da gente trocar experiência, compartilhar o que nós estamos fazendo lá no nosso local, lá no hospital, lá na escola, lá na prefeitura, lá no museu, lá na brinquedoteca, independente de que seja no Brasil inteiro, no território nacional, porque nós sabemos que existem vários territórios nesse Brasil.
incríveis, até mesmo expandindo esse território para outros países e outras culturas. Então, é fundamental compartilhar aquilo que você faz, aquilo que você pode, com certeza, apresentar para nós experiências ímpares, singulares, que vocês estão fazendo e utilizando o brincar como ferramenta e como meio para se conseguir, obviamente, seus projetos, as suas ações, seja no âmbito formal ou não formal. Então, inscreva-se, mande seu trabalho, não tenha medo de mandar o trabalho para o nosso comitê científico. Se o seu trabalho tiver que fazer alguma alteração, eles vão dar sugestões, orientações para você, para que você possa rever alguma questão que seja necessária na estrutura do seu trabalho. Então, não tenha medo de enviar. É uma oportunidade muito interessante de participar de um evento importantíssimo, internacional e com, obviamente, 2 dias imersos com discussões e reflexões em torno do brincar. Eu estou falando um monte de coisa, mas tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, tá bem? Então, vamos lá. Enquanto o Marcos vai organizando aí o que ele vai apresentar, que já está organizado, já está na ponta da agulha, digamos assim, né? Eu vou falar um pouquinho como vai ser a dinâmica da nossa atividade hoje. Então, o professor Marcos vai apresentar, e durante a apresentação eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai caminhando aí para ver se vai precisar, né, Marcos, fazer. E quero registrar aqui também a presença da nossa presidente Maria Célia Malta Campos, e também de vários conselheiros e pessoas da diretoria que estão presentes aqui, né? Os rostinhos que eu estou vendo aqui, né? A Vera Meles, a Ana Karine, a Edna Machini, a Beatriz, são os que eu consigo visualizar aqui, mas eu sei que tem vários outros aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo apoio aqui a esse webinar, tá certo? Então, vamos começar. Ok. Olha, eu fiz aqui algumas coisas, enfim, a gente vai conversando, vai batendo papo, pode perguntar, pode conversar conosco, aqui é uma roda de conversa legal, interativa, certo? Não, sabe o que nós não somos, nós não temos propriedade sobre esse conhecimento, mas simplesmente absorvemos e nos apropriamos para as áreas de intervenção profissional que nós atuamos atualmente. Então, obviamente que isso tem uma flexibilidade, um espectro muito maior com relação ao conteúdo que nós estamos abordando aqui. Então, eu coloquei aí essa parte inicial, mas a segunda é onde eu quero entrar logo, certo? Eu estou, juntamente com toda essa equipe maravilhosa da Associação Brasileira e do pessoal do GBRIM, o grupo do GBRIM, organizando esse simpósio, e uma das mesas redondas que foi pensada juntamente com a comissão organizadora e a comissão científica, foi criar uma mesa redonda que pudesse dialogar com a questão do brincar, ludificação e gamificação, aprendizagem baseada em jogos, suas implicações em diferentes contextos. Por isso que a gente colocou em diferentes contextos, porque as implicações dessas reflexões e dessas discussões sobre gamificação, ludificação e aprendizagem baseada em jogos, não necessariamente ele penetra no território somente das brinquedotecas ou das ludotecas. Ele também avança muito mais dentro de uma perspectiva pluridisciplinar, como transdisciplinar, do uso do conteúdo lúdico, tá? Em diferentes contextos. E aí, por isso que ele pode estar dentro do ambiente hospitalar, a gamificação pode ser abordada dentro do ambiente empresarial, corporativo, a ludificação e as reflexões, que vai ser tratada pelo professor Dr. Rogério Melo Grilo. Ele vai pensar a ludificação, não da forma como é colocada e pensada por maioria de estudiosos e pesquisadores do território nacional brasileiro. Eu vou falar um pouco dessas diferenciações. Gamificação, ludificação, aprendizagem baseada em jogos, são coisas diferentes? É uma coisa realmente nova? Ou, se a gente for revisitar a história da humanidade, a história dos pesquisadores e estudiosos, e for revisitar a Grécia Antiga, Roma Antiga, o Renascimento, lá a gente vai estar e ver e conseguir compreender como o jogo sempre foi uma ferramenta e um instrumento utilizado não só no âmbito pedagógico, educacional, mas também na construção do conhecimento nas suas mais diferentes linguagens. A filosofia, a estética, a arte,
o meio ambiente, a filosofia, a antropologia. Então, a gamificação, como é pensada hoje, já tem outras caracterizações que vêm, obviamente, beber e ter uma imersão de diálogo com alguns estudos epistemológicos com esses conhecimentos já discutidos e analisados por Sócrates, Platão, Pestalozzi, Crowley, Rousseau, Luc, Maria Montessori, Vygotsky, Piaget, o Comilla, o Thiers, enfim, tantos outros teóricos, Frederic Frommel. Então, todas essas pessoas, num determinado período da história humana, sempre pensaram sobre o brincar, sobre o jogo, o brinquedo, a brincadeira e a sua implicação nos mais diferentes contextos, seja no processo da construção do conhecimento, seja na questão terapêutica, seja na questão política, seja na questão formativa, didática, pedagógica. Então, essa coisa, pessoal, ela é muito mais velha do que a gente. Então, assim, lógico que a forma como esses elementos e essa releitura dessa terminologia que começou a ser apropriada no período da década de 60, 70 principalmente, mas se a gente for lá antes da Primeira Guerra e também na Segunda Guerra, a gente já vê, obviamente, o uso dessas estratégias de ludificação e de gamificação ou aprendizagem baseada em jogo em diferentes momentos dessas histórias, no início do século XIX. É tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, que eu não sei se... Mas só para você ver o que nós vamos... Vai abordar a questão de design, tá? De desenvolvimento de jogos, design de jogos. Eu estou falando tudo isso porque isso é muito importante, professora Cirlânia, na formação de qualquer profissional que atua com o jogo, que atua com o brincar. Um brinquedista, ele tem que ter um conhecimento, um profissional que trabalha na recreação, um profissional que trabalha dentro da escola usando o jogo, o brinquedo como uma ferramenta de mediação educativa, uma compreensão mínima teórica de conhecimento epistemológico, de como utilizar esses instrumentos de conteúdo lúdico na formação desses indivíduos. Então, é fundamental dialogar com elementos que nós vamos tratar essa mesa, para que eles possam entender o que é narrativo, o que é roteirização, o que é jogabilidade, o que é playtest, como é que é um processo criativo do desenvolvimento e design de um jogo. Hoje em dia, nós vemos aí amplas áreas de conhecimento evoluindo e crescendo como áreas que surgiram com o fenômeno e a aproximação das novas tecnologias do mundo digital, que também essa mesa vai acabar tendo essa conexão com a chamada cultura lúdica híbrida. Esse hibridismo cultural, que a cultura lúdica está em processo constante de hibridação, porque é uma chamada cultura mestiça, e o que seria, obviamente, o hibridismo, a cultura de hibridação ou cultura híbrida. Que aí vem, obviamente, o estudo da botânica, que é depois levada para o estudo antropológico. Enfim, a gente pode falar tanta coisa legal nessa área, mas eu vou continuar, professora Silvana. Você me permitir, eu vou falar. Marcos, deixa eu te falar. É incrível, nossa, você é maravilhoso, perfeito. Eu estou falando aqui no chat que essa mesa vai ser incrível. Nossa, já estou até imaginando, assistindo de tanta coisa maravilhosa que vocês vão trazer aí nessa mesa, né? E dentro dessa questão toda que a gente está falando, dentro da nossa temática, Marcos, a nossa primeira pergunta que a gente combinou lá nos bastidores, só para a gente pensar aí num certo direcionamento, você tem diferença de formação lúdica para formação de brinquedista? O que a gamificação tem a ver com tudo isso, que você já meio que já respondeu também, mas tem diferença? Uma formação lúdica e uma formação de brinquedista. Qual que é a diferença dessas coisas? E o que a gamificação, como que ela está alinhado aí nessas questões todas da formação? Eu vou responder primeiro uma coisa, depois lá na frente eu vou conduzir para outras reflexões. Pessoal, eu vou falar por mim, particularmente, como um profissional que está estudando muito sobre determinados temas e cada vez mais eu estou tendo um olhar de sempre reaprender conhecimentos que eu aprendi no passado,
que foram transferidos por pessoas incríveis na minha formação acadêmica, na minha formação intelectual, mas eu percebo que novos caminhos que eu estou percorrendo e novas aprendizagens e conhecimentos estão surgindo em minha vida. E isso é muito bom, professora Cirlânia, porque isso demonstra a nossa capacidade de reconstruir esse conhecimento, de readaptação. Nós somos pessoas altamente adaptáveis, e isso é muito bom. Isso é muito agradável, você se permitir, se reconstruir intelectualmente, ver que tem outras formas e outras maneiras de conduzir o teu conhecimento. Então, eu penso que a formação lúdica no conhecimento que foi construído ao longo do meu estudo sobre isso, é que ela é muito mais ampla. A formação lúdica, ela absorve uma série de outras contribuições num cunho formativo, tendo o lúdico como elemento e conteúdo principal na formação de qualquer profissional. Então, a formação de um brinquedista pode-se muito bem absorver e se apropriar dos diferentes elementos que é proposto em uma formação lúdica, porque penso eu que a formação lúdica ela requer 3 elementos importantes, considerando, por exemplo, dentro do âmbito educativo e pedagógico, que a formação lúdica, na formação de um professor ou de um profissional que vai estar desenvolvendo suas ações dentro do âmbito formal ou não formal de ensino, é fundamental que tenha uma tríade, 3 elementos importantes na formação desse humano. A formação pedagógica, a formação pedagógica dessa pessoa, que eu vou falar um pouco lá na frente, a formação técnica e a formação, principalmente a formação lúdica, porque ela vai contribuir na formação desses profissionais que atuam direto ou indiretamente com outros humanos e usa para essa intervenção também o brincar, não somente o brincar, não somente mas com certeza apropriar dessas informações vai potencializar e vai qualificar esse profissional, seja o brinquedista, o professor, seja qualquer outro recreador, seja um grupo de pessoas que atuam com brincar na terceira idade, ou trabalha com um grupo de pessoas com deficiência, com certeza ela vai ter uma possibilidade imensa e um território muito mais amplo. Quanto maior o repertório, tá, dessas pessoas no processo de aprendizagem, e com certeza a formação lúdica é muito mais ampla. Porque se a gente for pensar na formação de brinquedista, hoje a gente pode pensar na formação, teoria sobre brincar, a gente pode falar, dependendo do viés da formação do brinquedista, porque a brinquedoteca ela tem diferentes campos de atuação, porque eu posso, por exemplo, ter uma formação de um brinquedista e ter uma especificidade da brinquedoteca só no ambiente hospitalar. Isso requer do currículo da proposta do curso discussões na área, que vai desde a ludoterapia, fala da ludodiagnóstico, psicanálise através do brinquedo. Enfim, são elementos que vão estar muito próximo da formação de um profissional que vai, com certeza, atuar dentro do âmbito da brinquedoteca hospitalar ou da brinquedoteca terapêutica. E daí o pessoal da área de saúde, como foi citada pela professora Beatriz, que hoje nós temos hoje uma possibilidade dessa polissemia, que é uma essência do lúdico, uma essência do jogo. Ele é altamente polissêmico, que ele nos permite viajar, ele nos permite mapear, nos permite ter imersões em diferentes territórios do conhecimento humano. Aí vai na medicina, vai na farmácia, vai na terapia ocupacional, vai na fisioterapia, vai na agronomia, vai na engenharia, vai nos sistemas de mídias digitais, vai na arquitetura, design, engenharia, vai na economia, administração de empresa, direito, antropologia, sociologia, enfim. Então, lógico, tudo isso requer, professora Cirlânia, uma formação, um conhecimento profundo, teórico e prático e técnico de como eu posso utilizar a formação lúdica, o conhecimento sobre essas teorias dentro de um ambiente, por exemplo, de uma brinquedoteca. Então, penso que a formação lúdica ela é muito mais ampla, ela é um território muito mais amplo e que acaba, de uma certa forma, absorvendo uma série de outros profissionais. Eu posso, a formação lúdica, direcionar para a formação de um recreacionista.
dentro de políticas públicas de lazer, um profissional que trabalha em acantonamento recreativo ou em colônia de férias. Eu posso também absorver o conhecimento desse fenômeno da formação lúdica, porque eu posso, na formação lúdica, abordar áreas do conhecimento humano fantásticas. Hoje você tem shopping center, clube de jogos digitais, jogos eletrônicos, tem outros profissionais que necessitam de uma formação lúdica específica, gamificada, interativa, que é diferenciada porque depende muito do ambiente onde esse profissional está em loco, exercendo sua função laboral. Então, vai demandar habilidades e competência de conhecimento específico sobre o brincar, dependendo de onde ele vai estar imerso na sua profissão. Então, isso obviamente vai ter uma variação enorme de áreas de atuação desses profissionais. E como brinquedista, né? Como brinquedista e como a pessoa que trabalha numa brinquedoteca que tem as suas características específicas, a brinquedoteca tem seus valores, suas missões, tem seus princípios que a orientam. Então, e tem as suas tipologias, classificações, essa taxonomia existente no universo da brinquedoteca, que são das mais inúmeras possíveis. Brinquedoteca em balsa, brinquedoteca em presídio, brinquedoteca em um playbus, como um brincamóvel, brinquedoteca itinerante, brinquedoteca de todos os jeitos, né? Dentro do ambiente hospitalar, dentro do território dos condomínios, dentro dos territórios corporativos, organizacionais, empresariais, em fábricas, é uma coisa impressionante. Então, eu penso que a formação lúdica, eu acho que as pessoas podem pensar diferente de mim, mas eu penso que a formação é muito mais ampla e essa formação lúdica ela pode ter diferentes braços, ramificações, que podem todos nós nos aproveitarmos dela, até mesmo a formação de um brinquedista usar essas informações para qualificar de forma muito mais intensa, muito mais profunda, qualquer brinquedista ou ludotecário que atue dentro do espaço de brinquedoteca, independente da sua tipologia, classificação ou espectro. Eu não sei se te respondi, mas... Ô, Marcos, eu só queria comentar que isso é tão verdade, isso que você está falando é tão bacana, que tem tudo a ver mesmo com o que a gente também acredita, porque justamente a formação de brinquedista, a gente está falando de um profissional que vai atuar dentro de um espaço, né, ou de um contexto no qual envolve uma questão muito maior, por exemplo, de segurança, de faixa etária, de compreensão, né, do que esse contexto oferece. Então, se está numa escola, é um tipo de relação, se está num hospital, é exatamente isso que você trouxe. Então, é isso que a gente também acredita. Inclusive, nós temos, né, só salientando aqui, nós temos a formação de brinquedista na Associação Brasileira de Brinquedotecas, e que, inclusive, a gente está preparando aí um curso de brinquedista totalmente remoto para as pessoas do Brasil inteiro poder participar, que é uma demanda que vem sendo muito grande assim para a associação. Todo mundo quer participar, mas a gente sabe que envolve uma série de coisas. E agora, né, vocês terão a oportunidade de participar desse curso, esteja onde estiver, e conhecer, né, o que é a formação de brinquedista. O Marcos tem toda a razão, né? Então envolve uma formação bastante específica de um conhecimento que ele é amplo, porque envolve uma formação lúdica incrível, sobre desenvolvimento, sobre tipos de brinquedoteca, tudo isso que o professor Marcos falou, e um monte de outras coisas mais. Então, realmente, essa especificidade dessa formação, ela é organizada para uma determinada, para você atuar em determinados contextos de brinquedoteca ou contextos de espaços de brincar, dentro de uma proposta na qual o sujeito precisa conhecer sobre desenvolvimento, sobre infância, sobre jogo, brinquedo, brincadeira, saber o detalhamento e como organizar e classificar tudo isso. Tem uma série de coisas muito importantes, como organizar uma brinquedoteca. Então, por isso que uma formação ampla demais, como uma formação lúdica, digamos assim, mais generalizada, que é para todo mundo, e também para o brinquedista, a gente precisa realmente ter a formação do brinquedista para especificar e atender a uma demanda real, uma demanda necessária a qual o mercado
está precisando, né? Qual a demanda das infâncias e dos contextos precisam que nós atendemos. Então, é um pouco disso. Tem pergunta aqui já, Marcos, eu faço agora, deixo para você depois, o que vocês acham? Deixa eu aproveitar a tua fala, que é bem legal. Além de tudo isso que a professora Cirlândia falou, pessoal, eu penso que ainda tem as características e peculiaridades culturais, locais, micro, né? Exato. Então, obviamente que uma brinquedoteca desenvolvida em um ambiente de ribeirinha, em um ambiente de uma zona rural do Nordeste do Brasil, aqui no estado do Ceará, com certeza, os materiais lúdicos, os níveis de segurança, com certeza, os processos de higienização serão completamente diferentes, metodologias completamente diferentes. Então, requer, obviamente, e aí é importante, esse curso online, que agora nós pretendemos oferecer através da Associação Brasileira de Brinquedoteca, é uma inovação incrível, porque você permite você ampliar o território da associação e você inserir, incluir diferentes profissionais que acreditam nessa proposta, que têm em sua missão, em seus valores, ideias, pensamentos, conceitos dentro das suas instituições, que sempre teve o desejo de ter uma formação muito mais profunda e muito mais ampla. A gente descentraliza do eixo sul a possibilidade de ter pessoas do Nordeste, do Norte do país, região Centro-Oeste, região Sul, participando de um curso online com profissionais altamente qualificados. Penso que são profissionais que realmente têm muito a contribuir na formação de cada um desses profissionais que entraram em uma formação específica de brinquedista. E essa nova metodologia online remota, oferecendo curso de formação, com certeza vai amplificar, vai ampliar o território das brinquedotecas no Brasil inteiro. E isso é uma inovação da Associação Brasileira, porque inovar é isso, professora Cirlânia, é fazer aquilo que todo mundo faz igual. Então, ô Marcos, deixa eu comentar uma coisa aqui, viu, que faz parte desse contexto aí que a gente está trazendo, que é dizer que o brinquedista é uma profissão. E por ser uma profissão, nós, da Associação Brasileira de Brinquedotecas, estamos, assim, firmemente buscando o reconhecimento dessa profissão por meio do Código Brasileiro de Ocupação. Então, já existe um processo aberto em andamento e logo aí teremos, porque nós estamos realmente, assim, buscando, a gente vai atrás, a gente liga lá em Brasília, a gente pergunta, porque tem que ser assim, né, para dar certo. Então, a gente está fazendo esse trabalho para que esse profissional, que é um profissional ímpar, assim, nessa relação, né, que tem uma visão de contexto, de criança, do brincar totalmente pertencente ali àquela situação na qual ele está inserido, ele possa ser reconhecido legalmente também, que ele tenha uma carga horária de trabalho organizada, que ele tenha um piso salarial. Então, a gente está trabalhando para que esse profissional seja cada vez mais reconhecido. E essa pandemia nos trouxe essa oportunidade de trazer esse curso, como você falou, essa inovação, esse curso totalmente remoto. E, olha, Marcos, vai ter remoto, vai ter brincadeira, vai ter passeio online, vai ter coisa assim, não para de falar, só vou dar um spoiler assim, mas vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Eu estou vendo muita gente querendo fazer já. Outra coisa, Cirlânia, é importante que todos saibam que a formação de um brinquedista, eles têm o seu nível, vários níveis da ação de um profissional que vai atuar dentro da brinquedoteca, desde o nível... Exato, tem coordenador, né? Tem o responsável, tem o gestor. Gestão de negócio, empreendedorismo, captação de recursos, edital, desenvolvimento de projeto, parceria público-privada. Tudo isso a gente ensina no curso, viu? Direto do brinquedista. Então, é uma coisa que vai... Eu vou parar de falar do curso, deixa o pessoal fazer. Mas tudo isso a gente ensina, viu? E tudo isso e muito mais. A parte de gestão do curso está bem elaborada. O pessoal que fez e que vai fazer vai saber montar uma brinquedoteca, Marcos. Montar um projeto de brinquedoteca, sabe? Isso é muito importante. Pensar nesse planejamento, nesse momento que antecede ali, né, a concretização desse espaço. A gente ensina muito isso no curso, porque a gente acredita que realmente esse profissional precisa ser preparado, inclusive nessa parte de gestão, ela é fundamental. O brinquedista, ele pode optar em trabalhar
para uma brinquedoteca, para uma empresa, mas ele também pode abrir seu próprio negócio. E, inclusive, esse é o tema da minha parte no seminário internacional, vou falar sobre isso. E essa questão da ocupação, viu, Hilane, do plano de negócio, porque já tem, o Sebrae já faz isso no território nacional. O Sebrae já vem. O Sebrae aprendeu com a gente, Marcos. Olhe lá nas referências do Sebrae, eles aprendem a falar. O Sebrae já está fazendo isso, porque sabe que porque esse plano de negócio, gestão, ele não necessariamente ele usa só na brinquedoteca, mas ele pode, de repente, toda essa formação desse profissional no curso de brinquedista, ele pode utilizar para ampliar a sua visão, o seu negócio, até montar um plano de negócio de brinquedoteca, ou loja de brinquedo, ou outros empreendimentos que ele possa desenvolver. É incrível isso. É uma perspectiva, um espectro maravilhoso. Exato, mas, olha, o Sebrae ensina mesmo. Vamos voltar para outro tema. O Sebrae tem um plano de negócio baseado em brinquedoteca, que a parte de brinquedoteca, ele se espelhou muito nas coisas que a associação faz. Está muito legal, vale a pena. Mas vamos lá. As perguntas deixa para o final, não é isso? É melhor, né? Porque eu nem saí dessa página ainda, dessas caras, decisão bonitas. Eu nem saí. Então, vamos lá. Pessoal, eu estou dizendo, essa mesa vai ser top. Vai ser inimaginável. Incrível. Espetacular. Não deixe de participar. Vamos lá. Eu também vou estar em um mini curso, porque a professora Maria Célia e a doutora Cirlane, a doutora Maria Célia, dizem, não, o professor Marcos tem que participar em outras coisas, porque esse homem tem que trabalhar mais. Mas elas gostam de mudar trabalho. Eu amo aceitar esses desafios e provocações das minhas amigas. Então, eu estou participando também de um mini curso bem legal, onde eu estou trazendo discussões, tá? Discussões sobre a questão, esse aqui é meu tema que eu vou abordar na mesa redonda, tá? Aprendizagem baseada em jogos e gamificação, certo? Eu vou discutir sobre essa temática. E no nosso mito, jogos cooperativos e teoria e prática. Esse mini curso vai ser incrível. Primeiro, eu amo isso. Eu estou escrevendo muito sobre isso, tenho um livro publicado sobre isso, é o que eu faço na universidade, eu tenho disciplinas, eu tenho laboratório com materiais de jogos cooperativos, board games, jogos motrizes. Eu desenvolvi estudos na Espanha, em outros continentes também, com profissionais que trabalham com várias pesquisas na América Latina com jogos, cultura da paz, resolução de problemas, resolução de conflito, o uso do jogo cooperativo com crianças de 0 a 6 anos, desafios físicos cooperativos. Eu vou levar tanta informação nessas 2 horas de curso, se eu não me engano, no dia 20, que vou falar sobre essa questão da cultura da paz, onde podem ser inseridos projetos de construção de cultura da paz dentro dos ambientes formativos, os jogos, como desenvolve jogos, design de jogos cooperativos, mecânicas, elementos de jogos, tudo isso vai estar no minicurso. É porque o pessoal vê o tema e acha que a coisa é pequena, é grande. Então, quem entrar nesse minicurso vai aprender tanta coisa legal, das formas de você utilizar os estilos de jogos, o que é o jogo competitivo, o jogo de oposição, semi-cooperativo, aplicabilidade e transformação de jogos antigos, ancestrais, autóctonos, em jogos cooperativos, mudando mecânica, narrativa, roteirização, rejogabilidade. Eu estou com um monte de jogos aqui, cooperativos, que a gente vai usar nesse mini-curso. A gente vai dar sugestões de ideias, jogos mini-cursos, card games, board games, jogos híbridos, tudo isso no minicurso. Olha, eu quero muito acolher vocês, eu prometo que vai ser um minicurso interativo, vai ser muita coisa boa que vamos aprender. Eu sei que eu vou aprender muito mais do que compartilhar vocês vão trazer experiências incríveis. Esse minicurso promete. E tem uma literatura de aprofundamento que esse público que vai participar vai receber, inimaginável, atualizadíssimo. Então, com certeza, esse minicurso, os outros minicursos, serão incríveis, maravilhosos. Mas eu também acredito que esse minicurso, no qual eu tenho responsabilidade, no qual eu fui provocado a ministrar esse minicurso para vocês, jogos cooperativos.
teoria e prática. É um estudo que eu venho fazendo aproximadamente neste 20, não, vou dizer não, que eu vou dizer minha idade, faz tempo, entendeu? E meu primeiro contato com o jogo operativo foi no CPUSP, na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física, onde eu tive a oportunidade de entrar nesse universo dos jogos cooperativos, jogos motrizes, tá? E daqui para lá, juntamente com o Fábio Otuzzi, Rinaldo Soleil, uma série de outros, Guilherme Brau, enfim, tanta gente boa que estuda, grupos de pesquisa no Brasil estudando sobre jogos cooperativos. E como isso, Cirlânia, é importante esse tipo de material dentro das bibliotecas. Por exemplo, hoje você pode ter jogos cooperativos inseridos dentro dos ambientes para brincar. A brinquedoteca, por exemplo. Imagine você ter dentro da brinquedoteca ou da ludoteca possibilidade de estimular a criança que entra na brinquedoteca usando o jogo livre, o jogo espontâneo, a experimentação de jogos de cooperação, tomada de decisão, resolução de problema, interdependência positiva, aprendizagem cooperativa. É incrível, isso é maravilhoso. Então a gente sai daquele contexto onde existe só o jogo de competição, o jogo comum, que vem ao longo dos anos, repassando de gerações a gerações. A gente tem um contraponto de possibilidades que tem as formas da gente jogar e brincar. Jogar de forma cooperativa ou de forma competitiva. São dois estilos de jogos. Não é que a gente negue a competição ou a oposição. Ninguém é contra a competição. Eu sou particularmente contra a forma como a competição é inserida nas relações dos humanos. Sempre ela é segregadora, estagnante, de separação, tá? De exclusão. Então, quando a competição é utilizada dessa forma, ela é utilizada na sua pior forma, na sua pior essência. Mas a gente pode também usar elementos de oposição e de competição, os jogos de competição, os jogos de oposição, como um elemento de libertação, de evolução. Foucault, sobre isso, eu necessito do outro. Eu necessito do outro para que eu possa ter um parâmetro, para que eu possa ter uma avaliação de mim mesmo, para que eu possa superar os meus limites, as minhas competências e habilidades. O outro serve como um espelho. Olha que coisa interessante. E o jogo cooperativo pode ser um instrumento fabuloso na mão de muitos profissionais, não só do brinquedista. Dentro do hospital, dentro das organizações, dentro dos ambientes das instituições familiares, as instituições religiosas. Por exemplo, jogo cooperativo que aborda temáticas religiosas. Tudo bem, um cunho religioso cristão, um jogo que foi produzido pela Estrela, chamado Jogo Eclesiástico. Esse jogo aqui é um board games que trabalha o jogo cooperativo e jogo de oposição. Você entra em imersão, em avatares, onde você entra nos sonhos e pesadelos e você tem que abrir portas e entrar em diferentes níveis. Cara, você estimula, e aí é jogo para trabalhar com crianças, pré-adolescente, adolescente e até mesmo adulto, para discutir questões de cunho religioso, que foi produzido, chamado jogo 100% cristão. Mas aí é outra história. Mas são jogos modernos que hoje os fabricantes de brinquedos, as instituições que constroem e desenvolvem jogos, estão começando a ver a importância da solidariedade, do altruísmo, do empoderamento humano, da questão da solidariedade, da questão da resolução de problemas, sem usar a cultura da violência. Pessoal, a gente fala, cultura de paz, não tem oposição, é paz e amor. Não. Na realidade, o que é uma cultura de paz que a gente vai abordar nessa temática? Construir uma cultura de paz não necessariamente é a ausência do conflito. Porque onde tem humanos, tem pensamento divergente, pensamentos diferentes. E que bom que seja assim. O que a gente não pode, obviamente, é resolver o problema ou o conflito usando a violência, seja ela física, verbal, biológica, social, seja o que for. Quando você usa esse tipo de violência, aí ela é perigosa. Mas pensar diferente é importante. É muito bom que a Cirlande pense diferente de mim. É fundamental. Então, a gente tem que, obviamente, construir humanos, em especial crianças, através do uso de jogos, de brinquedos e brincadeiras,
que possam construir pessoas humanas a viver numa sociedade de paz, amadurecida, plural, pessoas que aceitam a diferença, pessoas que são mais inclusivas, a pluralidade e a diversidade humana. Isso é maravilhoso. E a brinquedoteca, por exemplo, os espaços para brincar, pode ser ambientes favoráveis para que essas experiências de jogos cooperativos e jogos competitivos possam ser dialogadas, reflexões, provocações, mostrar caminhos. Lógico que a criança, é importante apresentar várias formas de brincar cooperativo e brincar competitivo. Cabe a cada um de nós, cabe às instituições e cada humano essa forma de jogar. Vai ter momento que eu vou cooperar, vai ter momento que eu vou pensar diferente, dependendo do tipo, do estilo de jogo, e isso é que esse curso, esse mini curso, professora Cirlânia, vai trazer, sugerir criação de brinquedos, jogos, transformações de jogos ancestrais, tradicionais. Olha, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo nesse mini curso, mas com certeza, professora Cirlânia, será uma experiência singular para mim e para todas as pessoas que participam. Você quer fazer alguma pergunta? Sim. Agora que a gente viu aí, né, esse tanto de coisas incríveis e maravilhosas que o Marcos vai trazer, enquanto ele respira um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta aqui. O pessoal está empolgado com a questão da própria a palavra gamificação dentro dessa questão toda do brinquedista, né, da formação lúdica, é uma palavra, de certa forma, inovadora, né, porque a gente está trazendo aqui, a gente está praticamente trazendo uma cultura híbrida, né, e está aí o hibridismo linkado aí à formação lúdica, que a gente procura trazer nessa formação, a questão mesmo, né, de preservar e de salientar e fomentar os jogos tradicionais, os jogos que a gente já conhece, para que essa cultura permaneça dentro dos nossos contextos, que são super importantes, que faz parte de quem eu sou, né? E aí você traz aí a questão da gamificação ligada à formação lúdica, ligada ao brinquedista. E eu queria entender, Marcos, até para que as pessoas que estão assistindo também possam entender um pouquinho, qual é como que é essa relação, né? Da gamificação, como é que você vê isso? A gamificação, que é fantástica, que é incrível, né? Dentro dessa formação lúdica, dentro dessa formação de brinquedista. Fala um pouquinho para a gente dessa questão da gamificação dentro desse contexto de formação. Como é que é isso? Muitas pessoas falam, como que eu vou incluir, né, a mesma coisa, jogos de videogame? Explica para a gente como que é isso dentro dessa questão da formação. Mas não é isso, Mas vamos lá compreender. Por isso que eu perguntei. As pessoas gamification, né? Então, o que é ludificação, gamificação. Eu também não quero falar muito, não. Quero que as pessoas passem da mesa redonda, viu? Então, vamos lá. Aqui, vamos tirar gosto, Marcos. Eu vou já mostrar o tira-gosto, olha aí. Esses livros já são livros que eu aconselho que vocês se apropriem deles. Jogos digitais e aprendizagem. AVA, ambiente, tá? AVA, ambiente virtual de aprendizagem. Essa terminologia, se vocês colocarem no Google, vocês vão descobrir como os jogos digitais, tá? Os jogos digitais são utilizados, jogos online, jogos remotos, utilizados nessa cultura de jogos digitais e aprendizagem. Eu vou já chegar lá na gamificação. Esses livros, Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, um excelente livro. Outro livro, onde você discuta sobre as novas concepções e reflexões sobre regra do jogo, fundamento de design. Hoje nós trabalhamos com estudos na área de design, desenvolvimento de jogos, criação de jogos. Até porque o brinquedista ou o profissional que atua nesses ambientes, nesses territórios do brincar, vai demandar desse profissional, Cirlânia, conhecimento sobre design, sobre desenvolvimento de jogos, criação de jogos. Nós sabemos que tem algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui que são excelentes design de jogos. O pessoal que trabalha com eco-brinquedoteca, o pessoal da Mitro que está aí com a Marta, ele já tem sérios estudos, desenvolvimento de jogos nas suas instituições que vem discutindo design e desenvolvimento de jogos tradicionais e jogos mais ancestrais. A Kátia Salles Zilmermann aborda essas temáticas que aborda a temática de jogos. Realidade baseada em jogos
Porque os games nos tornam melhores, como eles podem mudar o mundo. É uma discussão fantástica que Jane McKinnon vem discutindo na realidade em jogo. Ela vem discutir por que os jogos digitais, os jogos, certo? Os games, os jogos analógicos e jogos digitais ou jogos híbridos são tão sedutores e tão motivacionais. Então, a Jane vem abordar nesse livro essas reflexões sobre isso, que as pessoas se tornam melhores, que as pessoas podem mudar o mundo. E nós estamos vendo, nesse período de pandemia, o uso da tecnologia, do ambiente virtual de aprendizagem, na mão de diferentes profissionais, como um espaço gamificado. Tá? Eu vou já falar de experiência que a gente fez no estágio supervisionado de desenvolvimento de apps, tá? De jogos. PPT também em formato de jogos, design de jogos, tudo virtualmente, que é o uso de diferentes plataformas, é outro elemento. Manual de jogos digitais, cultura de games. Então, aqui já é um pouco de livros que abordam a temática de games de cultura plural, e essas coisas, ensino híbrido, hibridismo cultural, a questão de identidades, fronteiras de identidade de hibridismo, culturas híbridas, isso tem tudo a ver com essa conexão entre o analógico e o digital. Esse é um livro que a gente escreveu juntamente, aí tem a professora Silane, a professora Beatriz e a professora doutora Maria Célia, que aborda essa temática da cultura lúdica e de práticas inovadoras. E a gente entra hoje em uma geração, professora Silane, que é a geração Y, Z e C. É importante entender esse conceito para entrar no conceito de gamificação, ludificação e aprendizagem baseada em jogos, que eu vou entrar já já. A geração Y, que é você, professora Silane, que sou eu, nós estabelecemos uma relação muito constante e crescente com a tecnologia. A geração Z já nasce conectada nessa nova tecnologia. E a geração do teu filho e dos bebês que estão nascendo já entram na imersão de tela, já entram em outro tipo de relacionamento com esses ambientes digitais e virtuais de aprendizagem. Lógico que esses ambientes virtuais de aprendizagem, a gente usa vários conteúdos, dentre eles os games. Os jogos podem ser conteúdos ou ferramentas ou instrumentos de mediação de processo de aprendizagem, independente da área que se for aplicar. Esse entendimento de ações é fundamental para compreender alguns fenômenos de gamificação. E aí, existem 3 dimensões abordadas em um livro, em um estudo mais do pessoal da Inglaterra, abordando as dimensões da cultura lúdica híbrida. A cultura lúdica híbrida, que está em processo constante de hibridação, ou cultura mestiça, sem negar a ancestralidade, trazendo as informações ancestrais dos nossos antepassados para o momento do presente, para compreender esse fenômeno que nós estamos vivendo agora, presente, e compreender tudo isso para que a gente possa caminhar no futuro e dar voos para o futuro lá no amanhã. Tem 3 elementos importantes que eles falam. Playwork, que é o ambiente de brincar, e aí se insere espaço como brinquedoteca, professora Silane, que é o ambiente onde a gente brinca. Os ambientes são os mais plurais possíveis. A mecânica do brincar. A mecânica do brincar, ela pode ter elementos importantíssimos, como a regra, as narrativas, roteirização, jogabilidade, rejogabilidade, experiência de jogo. Essa questão de jogabilidade, experiência de jogo e rejogabilidade é abordada no livro Regra do Jogo, que eu falei anteriormente. Essas 3 dimensões, elas ao mesmo tempo podem ter predominância de dependendo da situação e do ambiente playwork, ou da playformance, do brincar em movimento ou brincar motriz, que é uma outra forma de usar o corpo sentido, certo? Como também a imaginação, como uma tríade, não necessariamente o uso do brinquedo, ou chamado material estruturado, ou brinquedo estruturado. E aí, esses elementos, em algumas situações, pode ter predominância, menos predominância ou fusão. Essas dimensões híbridas, elas estão constantemente se conectando
tá, se fundindo entre elas, tá, em todos os momentos dessas manifestações. E isso é importante para a inteligência humana. Por sinal, essa inteligência humana, que é discutida por diferentes estudiosos, ela está constantemente estabelecendo relações entre as diversas sociedades, nos seus mais diferentes níveis, sociais, econômicos, políticos, de saúde, tá? Com a inteligência individual, partindo da inteligência individual e coletiva dessas sociedades. A gente vê isso, professor Lucina, agora no período da pandemia. A rapidez, tá? A rapidez de uma construção coletiva, partindo de mentes brilhantes da área da saúde, criando as nossas futuras vacinas que vão nos proteger do Covid-19. Então, essa inteligência humana, nesse ambiente de inteligência, onde a onipresença e potência é uma coisa muito comum nos ambientes virtuais de aprendizagem, com relação à gamificação e ludificação, isso é uma coisa que está constantemente nessa sociedade mais do agora. Essa sociedade do agora, que são as gerações de nossos filhos, elas são muito mais rápidas, Cirlândia. Muito mais rápidas, certo? Muito mais ágeis, muito mais dinâmicas nas suas decisões e nas suas atitudes. Isso não quer dizer, professora Cirlândia, que as suas decisões e atitudes sejam as corretas, mas elas são, certo? Elas tomam as decisões. Se é correta ou errada, certo? Isso, obviamente, é um processo de aprendizagem. E a gente viu que elas são mais inteligentes, ou deveriam ser mais inteligentes. Lógico que isso varia, professora Cirlândia, de cultura para cultura, de espaço social, de onde essa criança vive socialmente, onde ela está coletando as informações na construção do seu conhecimento, nas suas experiências e manifestações lúdicas, culturais, políticas, econômicas, sociais, motrizes, neuronais, seja o que for. Então, isso acaba, de outra forma, nos levando, pai, mãe, professores, pesquisadores, a aumentar a nossa capacidade de aprendizagem, reciclar o nosso conhecimento para que a gente possa usar as melhores metodologias ludiformes, metodologias lúdicas, para, obviamente, transferir a aprendizagem através do jogo, através do brincar, nesse sentido. E, nesse sentido, o experimento da gamificação ou das atividades gamificadas vem muito a contribuir nesse sentido. E aí eu vou entrar aqui. E a outra questão que vai levar para a gamificação é o desafio da educação na atualidade, que é muito abordado pela professora Tizuko Mochida Kishimoto. É a busca do equilíbrio, da homeostase, do lúdico e da educação. Porque o que é que acontecia com o jogo na educação no passado, professora Cirlândia? A gente tem algumas categorizações que, por sinal, a professora Nice Cunha já tratava dessas questões nas suas literaturas. O jogo pedagógico, a diferenciação do jogo didático, o jogo que foi pensado, que foi criado para simplesmente utilizar para uma aprendizagem específica do conhecimento daquele aluno, ou daquela criança, ou daquela pessoa, ou daquele humano. Ele é altamente rígido, rigoroso e controlado. E o jogo educativo no passado foi utilizado muito para que essas experiências de aprendizagem fossem cada vez mais aprimoradas nos ambientes educacionais. Então, a gente favorecia muito a aprendizagem, o conhecimento específico que estava querendo, tá, desenvolver. Mas a gente deixava de lado a diversão, a alegria, o hedonismo. Então, a gente deixava de lado a capacidade de se reinventar, de imaginar. Acabava sendo uma experiência de controle muito segregada, muito estagnada. E, por outro lado, tem a experiência do brincar do lúdico, que pressupõe o jogo espontâneo, o jogo livre, que é uma das características da essência da brinquedoteca, da missão e dos valores da brinquedoteca, o jogo livre e o jogo espontâneo. Aí as pessoas dizem, do outro lado, os profissionais da área da educação, os pedagogos, tá? Os mais tradicionalistas, não. Se for utilizar o jogo, o brinquedo e a brincadeira dentro de um ambiente formativo de educação, é para usar para se aprender algo, alguma coisa.
a ensinar o aluno a compreender alguma coisa, a entender alguma coisa. Então, se ele não for utilizado para isso, ele não serve para nada. Então, muitos dos nossos grandes pesquisadores que nos nossos antepassados utilizaram com essa ferramenta muito rigorosa para ensinar habilidades e competências. E isso é muito legal. Ele tem sua importância e seu impacto na formação do humano. Mas, se a gente leva o outro lado, o jogo mais livre e espontâneo, o pessoal vai dizer, mas essa criança não vai aprender nada, então não vai trazer nenhum tipo de conhecimento. Nós sabemos que isso não é verdade. Muito pelo contrário. Isso vai depender da intencionalidade pedagógica do brinquedista, ou do pai, ou do professor, que vai ter a intencionalidade, levando essa intencionalidade pedagógica numa ação de jogo espontâneo, para que possa, até, professora Silane, o simples fato de jogar uma bola no meio de uma quadra e jogar e deixar a coisa acontecer, que é muito comum nas práticas de profissionais de educação física, deixa rolar, jogo livre. Ali naquela situação de aprendizagem, ou na situação da relação daqueles moleques, daquelas crianças, daqueles alunos com a bola, que o professor jogou sem pretensão nenhuma, se você for um profissional altamente qualificado, tu vai dali tirar uma série de reflexões de habilidades e competências dos seus alunos. Você vai tirar dali como as crianças se comportam diante dos espaços, questões de estudos topológicos, de ergonomia. Você vai tirar dali quem é o primeiro que pega na bola para tomar a decisão de escolher a equipe, que é o líder. Quem é aquele que é excluído, que é deixado de lado na pelada. Então, no jogo espontâneo, no jogo livre, você vai... Quem é aquele que é argumentador, tem a capacidade de mediar processo. Não, convido o meu colega, ele pode ser o goleiro, ali é aprendizagem nua e crua e espontânea. Agora, como você, professora Silane, como eu, podemos, então, diagnosticar e fazer aí um estudo através do jogo livre, espontâneo, que é muito comum nas brinquedotecas, e aí você buscar esse equilíbrio. Pois o maior desafio é isso, é buscar o equilíbrio entre a educação e o lúdico. E aí eu botei aqui para vocês como é que funciona um sistema criativo. Aí é tanta coisa que a gente pode falar. Enfim, da construção de um jogo. O jogo passa pelo sistema criativo, que está em um dos capítulos de um dos livros que eu escrevo com o professor Jefferson, e dentro da dissertação de mestrado, a tese doutoral dele, a gente trabalha em cima do até chegar no lançamento de um jogo que você está usando, um jogo como esse, ou um jogo como esse jogo da diferença, que eu já posso apresentar para vocês, ou outro jogo, o jogo do cubo, jogos pontos motrizes, jogando rolagem de dados, certo? Passa por ponto de partida, pesquisa bibliográfica, definição do objetivo de jogo, definição do ambiente a ser explorado através dos métodos criativos, escolha de uma plataforma que vai ser utilizada. A plataforma é analógica ou digital? Que esse jogo vai ser utilizado. A plataforma é híbrida. E por que os profissionais de brinquedista têm que compreender isso? Eles têm que entender isso, professora Silane. O professor tem que entender, o brinquedista tem que entender, o recreador tem que entender. Porque se ele for desenvolver um jogo, ele tem que desenvolver toda essa sequência criativa e planificada desde a escolha da plataforma, definição das metas de jogos, quais são as metas do jogo, do brinquedo ou da brincadeira, definição da regra do jogo, quais são as regras que estão contidas nesse jogo, se é uma regra explícita, implícita, tá? Ou é uma regra híbrida, que hoje estão falando sobre isso, certo? Definição do sistema de feedback ou retroalimentação aos jogadores, ou a pessoa que está fazendo desenvolvimento e design de jogo, os testes, que são os playtests, e a avaliação, aplicação dos testes, aí reteste, revisão de meta de feedback, novamente, até chegar no produto final que vai estar lançando. Quem trabalha com desenvolvimento de jogos, design de jogos, vai saber o que eu estou falando aqui agora. Mas o que o professor Marco está falando? Por isso que tem que ir na mesa redonda. Participar da mesa redonda, que vocês vão saber muito mais sobre isso. E aí, gamifica. Vou chegar lá, professora Silane. Como é que está nosso tempo? Gamificação. Está acabando. O tempo passa muito rápido aqui, Marcos. Ei! Mas está tão incrível. Vai dizer que eu estou enrolando. Não estou enrolando, não. Mas vamos lá. Ó, gamificação. Não, pelo contrário, está super significativo.
e aprendizagem baseada em jogos. Olha aí, professora Silane. A gamificação, professora Silane, meus queridos amores maravilhosos ouvintes, originou-se de uma comprovação histórica. Sabe qual foi a comprovação histórica, professora Silane? Que nós, seres humanos, adoramos brincar, professora Silane. Nós adoramos jogar. O jogo faz parte da vida do humano, da condição do humano. O jogo está inserido, imerso nas nossas culturas. Nós somos apaixonados por jogos, desde a Grécia Antiga até na atualidade, e vamos continuar apaixonados. Os jogos sempre farão parte de nossas vidas, de uma forma ou de outra, seja como for, não seja a sua taxonomia. Ao longo dos séculos, vamos encontrar praticamente todos os povos atividade de diversão, tá? Onde os jogos sempre estiveram presentes. Diferentes estudos, né, comprovaram que aprender coisas novas e desafiadoras geram o quê? Geram muito prazer, grande contentamento. Os jogos são janelas de aprendizagem, são pontes e conexões e portas para a evolução. Por isso que a gamificação tratada como é hoje começou assim. Gamificar, professora Silane, olha que coisa assim. Quando você vai na padaria comprar pão para o seu marido, aquele meu amigo, você vai, de repente, pulando de um lado para o outro, ou fazendo equilíbrio no meio fio do paralelepípedo. Ou você fica contando o número de blocos que está no chão de uma calçada. Você pula de um lado, está rachado, eu não vou pular para cá, não, vou pular para lá. Essa forma de caminhar na tua trajetória lógica até comprar o pão, essa forma de pular numa poça d'água, ou você levar no seu universo mais subjetivo, simbólico, de faz de conta, de ficção, é gamificar. Eu, quando eu estou cozinhando, professora Silane, eu canto. Eu divido os produtos, os legumes, e vou jogando, e vou brincando, vou cantando, vou dançando, vou limpando a casa com a vassoura e com a fregona, cantando e dançando. Então, isso é uma forma de gamificar ou ludificar uma experiência de limpeza doméstica. Olha que coisa legal! Então, a gamificação, dentro desses estudos mais contemporâneos, tá? Sempre foi pensada e utilizada, principalmente em... Aí John Huizinga vem falando sobre a importância da cultura e do homem, que foi em 1973. Charles Conrad criou o quê? A primeira técnica, né, motivacional dos jogos, esportes, a princípio, para outros ambientes de escritórios. Ele pegou do ambiente esportivo, trouxe para o ambiente chamado play work, né, ou game to work, né, consultoria. Mais tarde cedeu um livro importantíssimo desse cara, que o livro é esse aqui, ó, O Jogo no Trabalho. Então esse cara sacou que, levando o lúdico, o brincar, para um ambiente corporativo, você exercia as habilidades e competências laborais ou corporativas de forma muito mais interessante, muito mais divertida, muito mais lúdica. E você pode, então, levar a gamificação, gamificar diferentes ambientes dos territórios humanos. E eu acho que isso foi aperfeiçoando, né? Em 2003, Nick Pelling também criou o termo gamification, tá? Em Conundra, sua empresa de consultoria. Você vê que entrou muito no mundo empresarial corporativo, de instituições corporativas. Este movimento foi ganhando força em 2010 e avançou nos board games. E aí eu falei sobre a Jane, que vem abordar por que os jogos, os games nos tornam muito melhores, tá? Nesse sentido. Esse livro foi o começo de algumas reflexões. Mas a gente pode caminhar lá para a década de 40, para a década de... Mas aí é outra história, eu não quero nem falar sobre isso. Que tem outros estudos, mas esse livro, tá? Ele vem dizer o seguinte, no fundo, qual é o objetivo da gamificação, Silane? É fazer com que as pessoas se divirtam. Se divirtam nas suas tarefas, que elas têm que fazer de alguma forma ou de outra, professora Silane. Seja
em qualquer área do conhecimento. Então, eu vou namorar, eu vou cozinhar, eu vou trabalhar como engenheiro, eu vou trabalhar como professor, eu vou, então, gamificar minha experiência educativa para transformar o meu ambiente de labor profissional de educador de forma muito mais acolhedora, muito mais afetuosa, muito mais inclusiva. Então, por que não usar o brincar ou ferramentas lúdicas que possam ser gamificadas, só que tem características específicas de cada termo desse que eu não quero falar agora, vou falar lá na frente. Então, ludificação é também chamado de gamificação. É o uso de técnicas de design de jogos, utilizando mecânica de jogos e pensamentos orientados a jogos para enriquecer contexto diverso, normalmente não relacionado com jogos. Tipicamente aplica a ludificação com o objetivo de incentivar as pessoas a adotá-lo ou influenciar a maneira como elas são usadas. Porque ludificação seria o termo correto utilizado no Brasil. O termo gamificação é incorreto. Vem sendo empregado largamente na internet por influência de outras culturas, certo? No lugar de ludificação. Para muitos especialistas, são técnicas usadas de design de apps e games para torná-los mais atrativos e influenciar usuários através de sensação de recompensa. Porque aí o professor Grilo, professora Silânia, vai dizer que não é bem assim, não. Que existem os prós e os contras da ludificação. E ele pensa, e ele vem discutindo a ludificação como alguns elementos que podem trazer severos prejuízos ao humano, e principalmente à criança. Olha que coisa legal, nos ambientes não só corporativos, mas também no ambiente educativo e nos ambientes lúdicos. Então, a ludificação, por isso que a gente colocou na mesa, porque o professor Grilo, Rogério Grilo, vai discutir sobre isso. E a aprendizagem Game-Based Learning, então, GBL. A aprendizagem baseada em jogos é uma metodologia pedagógica que se aproxima do jogo educativo, jogo didático e jogo pedagógico. Isso começou lá antes da Primeira Guerra Mundial, passando dentro desses conflitos de evolução e tecnologia. Aprendizagem baseada em jogos, metodologia pedagógica que foca na concepção, tá? Na concepção, desenvolvimento e o uso do jogo, do brinquedo ou da brincadeira, na educação e na formação de qualquer indivíduo. Ela tem uma especificidade maior. Ela se diferencia um pouco dos ambientes gamificados. Ela é como se fosse, naquelas abordagens tratadas teóricos, do jogo didático, mais rigoroso, e do jogo pedagógico. Mas, lógico que existe uma flexibilização dependendo da intencionalidade pedagógica da pessoa que usa. Mas aí é outra história. Eu não sei se você... Mas é tanta coisa que é para você. E aqui, a aprendizagem, experiências, repertório, que produz um desequilíbrio cognitivo. Quando a cognição tem um desequilíbrio, você processa uma equilibração. Piaget fala sobre isso. Vocês já estudaram muito sobre isso. E aí, existe uma reorganização cognitiva que implica no processo novo de aprendizagem. Então, as experiências de gamificação, ludificação, aprendizagem baseada em jogos, tá? Essas experiências mais recentes com essas terminologias que é discutida em diferentes culturas, já foi discutida muito antes, e muito antes disso, a gente discutia, que a professora Tizuco discutia muito na formação da gente durante o mestrado, o jogo educativo. As implicações do jogo pedagógico, o jogo didático, que obviamente, ele é muito mais ancestral, essa terminologia, esse conceito, porque esses conceitos de gamificação e ludificação, eles são muito mais contemporâneos, como eu coloquei um marco de 1970. Tá legal? Então, é um pouco isso. Gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar aprendizado, motivando ações de comportamento em ambientes fora do contexto de jogo. Só que hoje as pessoas estão usando gamificação para tudo.
até mesmo para o jogo educativo. Então, as pessoas vão, eu estou usando o jogo educativo dentro da escola para mediar o processo de aprendizagem. Não, eu vou usar a gamificação no processo de aprendizagem. É a mesma coisa. Só que a gamificação, ela tem, não necessariamente, a experiência, o pessoal liga gamification, a experiência de plataforma de ambiente virtual de aprendizagem, tipo online, remota, celular, computador, notebook, não sei o quê. Não, ela pode ser utilizada em diferentes plataformas. Por sinal, o livro foi a primeira plataforma gamificada, se a gente pensar enquanto plataforma humana de aprendizagem. Os livros, né? A escrita. Então, enfim, a gamificação hoje ela foi ampliada a tal forma que hoje muitos teóricos, estudiosos e professores, pesquisadores, falam muito. A Beatriz vive gamificando as suas experiências. Você, professora Cirlânia, também gamifica a experiência, utilizando para processos de vários processos. Eu posso... professor pode ser uma gamificação terapêutica. Hoje já tem gente usando essas terminologias. Gamification, terapia através da gamificação terapêutica. Enfim, são termos que as pessoas vão se apropriando, vão utilizando, mas, lógico, é importante entender que na essência, professora Cirlânia, tá? Essa roda já foi inventada há muito tempo, entendeu? Lógico que as pessoas vão se apropriar de muitos fenômenos e vão ressignificar na modernidade, porque os nossos alunos, os nossos filhos, eles vão compreender melhor quando você usar terminologias de gamificação dentro dos ambientes, tá, formativos, seja formal ou não formal. Então, gamificar a experiência museal. Eu estou fazendo isso com experiência de visitação através de iconografia lúdica. Eu gamifico. Aí eu faço a gamificação oficial, que é o uso de plataforma de apps. Ou criar algumas tecnologias que eu gamifico a experiência museal. A criança vai lá, clica no QR Code e ela pode entender o que é a experiência do quadro de Peter Bruegel, do Alfredo Voigt, da Saída do Amaral, o que é que essa experiência retrata com relação ao jogo tradicional, como seria a sociedade atual no pensamento de Bruegel, hoje na atualidade, ou de Van der Cliff, enfim. Então a criança eu posso ter uma foto de um peão, de um mané gostoso, e ali reconstruir e ressignificar a bolinha de gude, a raia, a pipa, uma experiência gamificada em trajetória lúdica museal. Olha que coisa legal. É incrível, Marcos. Nossa, gente, olha, como disse uma pessoa que assistiu uma palestra do Marcos, ele é intergaláctico, já deu para perceber, né? Interplanetário, intergaláctico foi o termo que ela utilizou, os termos que ela utilizou para descrever o professor Marcos. Ele transborda em si. É incrível, assim, realmente, esse estudo aprofundado para a gente entender o que é isso, né? Como que entra toda essa questão da formação lúdica mais ampla, do brinquedista, da gamificação. Então, percebe? Até uma pergunta provocativa justamente nesse sentido. Quando a gente fala gamificação, logo vem no nosso imaginário games, né? Videogames, por causa da palavra que antecede o games, que é originalmente, socialmente, culturalmente conhecida. Mas justamente para provocar a diferença do que o imaginário diz e o que realmente é, né? Então, todos nós gamificamos muitas experiências e nem sabíamos. E o professor Marcos trouxe aqui essa contribuição incrível. Agora, Marcos, do meu ponto de vista, eu penso que essa gamificação, todo esse trabalho, toda essa compreensão dessa grande questão que é ludificação, gamificação, esse processo todo, precisaria estar nas grades curriculares do curso de pedagogia, para que os professores pudessem se preparar para atuar na escola, porque, gente, é incrível, né? Entender essa geração nova que está chegando aí e que já está aí, entender que elas estão à frente de nós, uma série de questões, uma série de coisas. Então, realmente, é um empenho muito grande. Mas, meu amigo, você já está entregando muito jogo aí, então vamos deixar para o seminário, que vai ter o espaço para falar. Nós já estamos falando aqui há 1 hora e 22 minutos. Eu vou
esperar só você fechar aí o seu pensamento, mais 2 minutinhos, e a gente vou já lançar as perguntas, porque realmente está incrível. É até difícil Ok, a gente conseguir. mas eu não quero fechar meu pensamento, eu quero deixar meu pensamento aberto, eu sou um sistema aberto humano. Você é super aberto, então deixa seu pensamento mega aberto aí, porque a gente precisa dialogar pessoal, mais. Mas só para você finalizar, digamos assim, a sua fala, para que a gente possa entrar nas perguntas, para que as pessoas possam continuar usufruindo aí do seu saber. Ok. Então, eu passei um monte de coisa aí que eu vou deixar lá para o momento que a gente vai estar junto. Deixa para janeiro. Aguardem o Marcos em janeiro, hein? Então, com certeza o professor Claudinei, o professor Rogério Grilo, vai ser incrível. Eu queria concluir o seguinte, eu estou falando formação do educador, de qualquer profissional que está inserido no âmbito da educação, na formação de outro, que tem responsabilidade sobre uma criança, sobre outros seres humanos. Então, eu penso que a formação de qualquer professor, de qualquer brinquedista, de qualquer humano, até mesmo do pai, da mãe, certo? Seria importante passar por diferentes experiências, mas falando no que diz respeito ao professor, essa formação desse profissional se sustenta em 3 pilares importantes, que já foi abordado por vários estudiosos. A formação teórica, a formação pedagógica e a formação lúdica. É fundamental que a formação lúdica esteja inserida na formação de qualquer profissional. Isso que a professora Cirlânia acabou de colocar, de repensar os projetos político-pedagógicos das instituições formativas brasileiras, públicas ou particulares, no curso de pedagogia, não só pedagogia, Cirlânia, não só pedagogia, educação física, psicologia. Hoje, o pessoal da engenharia usa nanotecnologia, robótica, Cirlânia. O pessoal da agronomia utiliza, professora Cirlânia, atividades de campo através de jogos geográficos, geociência. O pessoal da física estão trabalhando jogos na área de teoria quântica, Cirlânia. O pessoal da matemática estão trabalhando jogos como Mancala, Tchucarruma, jogo de xadrez, jogo de estratégia, como está no livro agora que a gente publicou no livro de educação física. A professora Beatriz faz um trabalho belíssimo sobre isso, atividades com jogos, nessa parte de construção de conhecimento, raciocínio lógico e outras mais. Então, você tem aí a possibilidade de rever os conceitos dos currículos na formação desses, na área de saúde, farmácia. Hoje tem várias pesquisas usando o jogo, fisioterapia, elementos de plataformas gamificadas. Hoje, aqui na fisioterapia da UFC, hoje tem profissional pesquisando coisas lindas nessa área da saúde, na farmácia, onde se utiliza uma série de conteúdos intervindo na área da farmacologia, nos cursos de farmácia, odontologia, tem hoje vários, direito, administração, economia, teoria sobre o jogo. Na parte de design, nem se fala. A comunicação, hoje é outra área que está sendo utilizada. Sociologia, antropologia, aí a gente viaja. Então, é muito importante reconstruir esses currículos, repensar. Eu acho que a cada dia, professora Cirlânia, nos aperfeiçoando, melhorando. Que bom. Exato. Acredito que sempre vai a gente buscar sempre melhorar esses ambientes formativos dos nossos alunos. Então, hoje, o meu aluno de Educação Física da Universidade Federal, Psicologia, Sociologia, Sistemas de Mídias Digitais, Arquitetura, Urbanismo, eles passam por mim. Eu fico muito feliz que eles sabem que ali, naquele momento, naquela disciplina, eles podem se apropriar de conceitos e elementos que um dia podem ser de grande valia na formação profissional deles e até mesmo na formação humana. Então, a gente hoje podemos, assim como eu coloquei no início, essa polissemia na formação humana. Então, a gente recebe gente de toda a área. Aquilo que a Beatriz falou, hoje nós temos as diferentes áreas do conhecimento usufruindo do conteúdo do brincar com mais propriedade, com mais imersão, com mais aprofundamento epistemológico. E que bom que seja assim. E, com certeza, a gente não para por aí, a gente vai continuar perseguindo sempre, buscar mais conhecimentos e compartilhar mais conhecimentos. Muito obrigado pelo carinho, acolhimento e atenção. Nós é que agradecemos. Gente, que incrível, né? Falas maravilhosas, conhecimento
muito profundo, muito amplo do professor Marcos, realmente deu para perceber, sentir o sabor, assim, o cheiro e tudo mais, do quanto incrível vai ser esse trabalho do professor Marcos com os colegas aí em janeiro, de aprofundar esse tema. Marcos, realmente, assim, você está de parabéns, viu? Que tema maravilhoso, estou encantada, e sei que as pessoas que estão nos ouvindo também estão encantados aqui. Realmente aprendemos muito nessa noite, Marcos, muito com você. Muito obrigada. Eu já quero engatar aqui algumas, eu vou fazer as perguntas todas de uma vez, que assim você já vai respondendo e relacionando uma com a outra. Então, a primeira pergunta foi do Pedro Martins, Marcos. Ele quer saber o que vocês, ele perguntou, entendem como jogo pedagógico. Eu acho que você já falou um pouco, mas pode, de repente, salientar um pouquinho mais. E depois, a pergunta de Paula Souza, aliás, a primeira pergunta foi essa. Professor, qual é a sua opinião sobre o curso de ludopedagogia? Marcos, o que você acha disso? E aí, uma provocação, né, aqui da associação, jogo pedagógico vale, brincar é meio, brincar é fim. Marcos, comenta aí com a gente essas questões todas, para a gente finalizar essa atividade, assim, com todo o brilhantismo que ela está sendo até agora. Perfeito. Ok. Olha, eu falei sobre esses conceitos de jogo pedagógico, de jogo didático, que alguns autores, né, geram essa taxonomia, mas viu, professor, eu busco sempre a busca do equilíbrio. Eu acho que todo jogo pode ser pedagógico e pode ser didático. Quando a gente fala dos instrumentos utilizados por Maria Montessori, Frederico Frobel, dos dons de Frederico Frobel, a gente percebe Pestalozzi, De Crowley, certo? Que a parte, obviamente, mais pobre de De Crowley foi utilizada na cultura formativa brasileira, mas a questão desses pedagogos, desses teóricos, né, que usaram o jogo em algum momento para aprimorar, certo? Ou reconstruir habilidades e competências, o jogo pedagógico e o jogo didático, que aí algumas pessoas diferenciam o jogo pedagógico, ele tem um fim de ensinar experiências de conhecimentos, tanto específica como mais ampla, e o jogo didático é um jogo especificamente desenvolvido e pensado para que aquela habilidade, aquela competência que é direcionada, ela seja devidamente estimulada, tá? Devidamente construída. Então, por exemplo, quando você usa os blocos de construção, que existe uma categorização de jogo de armar, jogo de construção, jogo de montar, que são coisas diferentes. Então, tem vários, Van Goethe trabalha sobre essa questão da aplicação do jogo de construção com influência da escola soviética. Você pode usar o Lego, ele tem uma experiência mais livre. O jogo do pequeno engenheiro, quando foi pensado, ele tem as estruturas pensadas para se construir estruturas de casas, estruturas de ambientes de casa, ou apartamentos, estruturas de cidades. Os jogos de ligar, os jogos de montar, permite a criança mais amplitude nessa reflexão. E o jogo da Lego permite também isso, que é um jogo diferente, onde você pode usar principalmente a capacidade simbólica, a capacidade imaginativa, construtiva e criativa, onde você pode, em uma situação de uma montagem de um modelo, um instrumento do Lego se transformar num avião, se transformar numa maçã, se transformar em um carro, se transformar em um machado, em um pedaço de pau, seja como vai ser pensado esse processo imaginário da criança. Então, o jogo pedagógico e o jogo didático, eles têm uma certa aproximação, mas o didático é mais controlado. Eu estou falando dos estudos da Idade Média, porque eu penso que isso de intencionalidade pedagógica, professor. Eu acho que a coisa é mais flexível. Eu acho que você tem que pescar o equilíbrio, a homeostase.
todo jogo pode ser, professor, pedagógico ou didático, ou educativo, certo? Uma ampulheta dessa pode ser um grande jogo, um temporizador de várias experiências lúdicas, mas pode ser simplesmente um relógio do tempo. Pode ser simplesmente eu aferir a medição do tempo, certo? Então, eu posso simplesmente, professor, usar esse canudo aqui, ele é um material reciclado, alternativo, um canudo sanfonado. Eu posso transformar ele, professor, em um objeto lúdico, sonoro, onde vai trabalhar competências específicas. Por exemplo, uma corneta, que eu vou fazer agora com esse canudinho, bem rapidinho, onde você vai usar uma cornetinha que é Eu criei um jogo. É um jogo que partiu de uma experiência de um material não estruturado, onde eu trabalho habilidades e competências de som, ritmo, cadência, respiração, sopro. Então, já posso levar para um jogo mais pedagógico ou mais didático. O que é ou não pedagógico vai depender da tua intencionalidade, do seu comportamento, da sua atitude como mediador nesse processo. Eu não sei se eu te respondi, mas eu penso que antigamente existia essa taxonomia, essa classificação, mas hoje em dia essa taxonomia ela pode ser, certo, muito mais ampliada. Eu não sei se eu consegui responder ao professor. O jogo pedagógico, a ludopedagogia. Qual foi a pergunta, Silane? Então, a ludopedagogia, ou ele quer saber, a Paula, né? Quer saber qual a sua opinião sobre o curso de ludopedagogia. O que você acha da ludopedagogia? Paula, a Paula solta. Falar em ludopedagogia, falar em ludoterapia. Se eu for falar ludodiagnóstico, ludoterapia, ou onde a área do conhecimento, a ludodiagnóstica, a ludoterapia, ou a ludopedagogia, eu penso que isso é bom, Paula. É muito bom a gente tratar. Não é que existe uma quando a gente fala, é tanto termo, Paula, pelo amor de Deus, é tanto termo que as pessoas criam que a gente fica até confuso. Jogo educativo, jogo didático, jogo pedagógico, gamificação, ludificação, ludoterapia, ludodiagnóstico, ludopedagogia. Se você pensar na essência da palavra, é você usar instrumento do lúdico, ou meios lúdicos, elementos lúdicos, numa construção pedagógica, ou num plano didático, ou num plano pedagógico. Então, a ludopedagogia sendo inserida em um plano didático, um plano pedagógico, onde se busca uma construção de conhecimentos específicos, mas para aprender a geografia, aprender a música, a sexualidade, a questão do meio ambiente, a questão de educação e valores. Eu acho que ela é importante, já que existe. Eu não sei se você está falando no sentido de curso de estrito sensu ou lato sensu, de ludopedagogia, formação de pós-graduação, ou a ludopedagogia como uma disciplina do currículo da formação dos alunos, dos pedagogos. Eu acho que é importante ter, e se tem, melhor ainda, é melhor do que não ter. Teoria sobre o jogo, jogos cooperativos, trabalhar a questão da recreação, trabalhar a ludopedagogia como uma disciplina. A isso depende, professora Paula, de como esse conteúdo vai ser tratado pelo professor. Eu acho que é importante na pós-graduação, agora entendi, por isso que você perguntou. Eu acho importante, eu acho que ela é necessária. Agora, isso vai depender, professora Paula, eu não sei se você é professora, se é enfermeira, se é médica, enfim, psicóloga, mas eu acho que é importante utilizar essas informações dentro. Eu sei, o professor Raimundo Dinello vem abordando isso há muito tempo. Tá? Eu conheci o Raimundo Dinello na década de 90, e que ele aborda a temática da ludopedagogia ou pedagogia lúdica. Né? Então, eu acho que ela é necessária. Lógico que o professor Raimundo
Dinheiro trabalha muito com a questão do espírito lúdico, da essência do lúdico, da alma do lúdico, que é uma coisa legal, que eu admiro nos trabalhos do professor Dinelo. Mas penso que é necessário abordar essa temática e esse conteúdo no curso de pós-graduação e também no curso de graduação. Eu penso que é necessário. Ruim é não ter essa reflexão e discussão sobre o lúdico ou sobre a teoria do jogo, a forma como ela vai ser inserida na grade curricular. Isso vai depender da proposta pedagógica de cada curso, né? De cada instituição, de cada proposta de formação em estrito ou lato sensu. Eu não sei se eu consegui responder a minha querida Paula. E o brincar é o meio, o brincar é o fim. Sinceramente, para mim, eu acho que é os dois. Enfim, eu acho que é uma pergunta muito capciosa. Eu penso que... Foi uma provocação, Marcos. A gente... Não, mas você não me provoca, não, porque para mim eu acredito que isso eu sempre busco ao meu estado o equilíbrio. Eu acho que a gente pode utilizar o brincar, a cultura lúdica, o jogo, o brinquedo e a brincadeira como um meio e como um fim. Isso vai depender da minha atitude, do meu comportamento, da minha intencionalidade que eu tenho diante desse conhecimento e, inclusive, diante desse conhecimento. Então, eu penso que os dois elementos, eles podem caminhar de forma muito tranquila. Eu penso isso. Lógico que as pessoas podem pensar diferente, mas eu acredito que buscar o equilíbrio entre os dois como um elemento importante para o meio e para o fim, usando o lúdico, a ferramenta ludiforme, o instrumento ludiforme, a ludopedagogia e outro, a gamificação, a ludificação, com certeza, muito mais potência, muito mais possibilidade a gente está permitindo para que essas pessoas possam se apropriar de instrumento, quem sabe ser um ser humano muito mais interessante e muito melhor. Perfeito, perfeito, excelente. Gente, realmente assim, essa noite está incrível, maravilhosa, mas a gente precisa cuidar de outras coisas, então a gente precisa finalizar aqui com todo o louvor, né, que merece essa noite, esse momento, que foi incrível, maravilhoso. Marcos, parabéns aí pelo seu trabalho, um grande pesquisador, o professor Marcos Teodorico, uma pessoa que realmente busca, né, mostrar e dizer claramente assim para o mundo como que o brincar é importante, os jogos, as brincadeiras, a gamificação, que é uma área do conhecimento que é muito ainda nova para uma série de outras áreas. Então, professor Marcos, realmente, olha, eu vou usar aqui uma palavra, eu vou falar que a Ana Carla, que me falou no privado, é a professora de Amargosa, a professora da pós-graduação de Amargosa, ela disse que você é transdisciplanetário. Nunca ouvi essa palavra, para mim é uma novologia, mas a Ana traduziu bem. Eu gostei. Ela traduziu bem. Eu amei. Transdisciplanetário, né? Ela traduziu bem aqui. Obrigado, essa palavra obrigado. É incrível aqui, que traduz o que você representa nessa área do jogo, da brincadeira, da gamificação, da formação, né, em diversas áreas do conhecimento. Então, o nosso muito obrigado, né, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que é uma associação que está aqui, né, para mostrar, para falar desse brincar lindo, desse seminário internacional que vai ser incrível. Aliás, do seminário internacional, que vai ser incrível. E dizer para vocês também que no dia 10/12, às 20 horas, a gente vai continuar com o webinar, o próximo webinar sobre o brincar e a cultura na Amazonas, com a doutora Ângela Ubaiara e a professora e a Marisa Chaim. Então, aguardamos vocês no próximo webinar. A todos vocês que nos acompanharam até agora, esse momento, avançamos bastante aí, porque realmente o professor Marcos, ele é interplanetário, não dá para a gente ficar falando, né, e não para aprofundar, ele tem muito conhecimento, por isso que a gente está aqui. Então, agradecer a todos vocês que estão conosco, a todos vocês da associação, a todos vocês parceiros, e que vocês que estão aqui conosco até agora esse momento possam ser multiplicadores, que possam divulgar
o nosso primeiro seminário internacional Brincar, Cuidar e Educar. Tragam pessoas para fazer parte desse evento incrível, maravilhoso, que vai fazer a diferença na sua vida pessoal, na sua formação e principalmente nos meios pelos quais você faz parte, interage, se relaciona em relação à infância e ao ser humano. Então, muito obrigada. Vou deixar a palavra para a nossa querida presidente Maria Célia Malta Campos para finalizar. E o professor Marcos pode também falar as últimas palavras de finalização. Gente, muito obrigada. Muito feliz por esse momento incrível. Parabéns a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigada e aguardamos vocês no próximo webinar e também no Simpósio Internacional de janeiro. Célia? Célia? Abre o Célia, microfone. liga o áudio. Desculpa. Só tenho a agradecer ao Marcos, à Cirlândia, por esse encantamento que foi essa noite, esse encontro gostoso, agradável e muito aprofundado também, muito interessante de conteúdo. Ou seja, foi lúdico e a ilustração do lúdico com a aprendizagem. Foi uma ilustração dos conceitos que o Marcos nos trouxe, ele mesmo nos fez vivenciar hoje. Então, eu agradeço muito essa disponibilidade, essa generosidade de vocês e também agradeço a participação de todos com esse ambiente assim, gostoso, com tantas perguntas, com tanta participação, como se a gente estivesse assim, realmente numa roda de conversa. Foi muito bom e vou aguardar todos vocês novamente no o quarto e último webinar do pré-simpósio. A professora Ângela Ubaiar está lá no Amapá, né? Ela é da Federal do Amapá, ela é estudiosa da cultura lúdica ribeirinha da sua região e vai nos trazer assim muitos conhecimentos, muitas coisas interessantes e torcendo para que tudo se regularize lá, né? Na parte de fornecimento de energia, portanto, ela virá por último também, tá certo? Então, boa noite e muito, muito obrigada. Até mais. Ok, então, para encerrar, muito obrigado a todos, muito obrigado aí a Vera, que está aí, a Querubina está aí também, a Neuza, enfim, Gildeia, Pedro, Leandro, muito obrigado pelas palavras carinhosas, Maria Cecília, Babi, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo convite, Maria Célia, eu fico muito feliz em conversar com todos vocês, eu sempre estou à disposição, é muito bom falar sobre isso. Quando a gente fala de coisa que nós amamos, né, que vem do fundo do nosso coração, as coisas acontecem sempre da melhor forma possível. A gente ama o que faz, nós fazemos com muito amor, com muito carinho, e principalmente fazer tudo isso, Maria Célia, com pessoas que nós aprendemos a amar, respeitar e admirar, que são todas vocês. Muito obrigado mesmo. Uma noite linda, recheada de luz, magia e muita ludicidade. Oração para vocês. Beijo.